Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Presidenciais. Primeiro resolvemos o empate técnico e depois escolhemos o presidente. As soluções estão encontradas. E eu acho que neste debate ficou um pouco mais claro. Eu pensava que isto era um jantar. No debate das rádios, eu disse que o próximo Presidente da República iria ser confrontado com uma invasão ilegal aos olhos do direito internacional. Considero-me bem preparado e tenho conhecimento de geoestratégia e de geopolítica que me ajudam a entender este mundo. Trata-se de uma intervenção. Estas eleições presidenciais têm características únicas e uma delas reside no facto de algumas projeções nos apresentarem 5 candidatos em empate técnico, pelo que tudo poderá acontecer no próximo domingo. Esta primeira volta, e parece ser um dado adquirido que haverá uma segunda, tem um número recorde de candidatos. Serão 11 no boletim de voto e não há um favorito claro. Na verdade, os potenciais vencedores foram sendo substituídos por outros à medida que se sucediam as sondagens, se multiplicavam os debates e as entrevistas. As vitórias de Henrique Gouveia Melo primeiro e de Marcos Mendes depois foram encaradas como desfechos mais prováveis. André Ventura tem sido dado como garantido na segunda volta, mas as grandes surpresas da última semana têm sido as subidas de António José Seguro e de João Coutinho de Figueiredo, que inicialmente não estavam incluídos entre os favoritos a uma segunda volta. Nesta última semana, a mobilização e o impacto da campanha podem ainda ser determinantes para resolver este empate técnico. Que importância poderá ter a abstenção no resultado da primeira volta? São perguntas para Marco Lisi, professor e investigador da Universidade Nova de Lisboa, que é o nosso convidado de hoje. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Marco Lisi, obrigado por ter vindo a esta P24 para falarmos sobre as presidenciais de 2026. Começo por perguntar-lhe o seguinte, e aviso já que são 2 perguntas numa só. Existem 5 candidatos em situação de empate técnico. O que é que pode, nesta última semana de campanha, ser decisivo e, já agora, que importância que a abstenção pode ter no resultado desta primeira volta? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar no podcast. Sobre esta questão, eu acho que aqui, na última semana da campanha, há 2 fatores importantes a ter em consideração. O primeiro é a questão dos temas, portanto, que temas da agenda que vão surgir e que vão dominar os debates, e aqui, portanto, nós observamos uma anomalia na primeira semana, porque foi o tema da política externa, que não é um tema, digamos, usual das campanhas eleitorais, que entrou com força e, portanto, os candidatos não conseguiram dominar a agenda e, portanto, vai ser importante ver até que ponto esse padrão se vai manter e se vai refletir agora na última semana da campanha. E depois a questão das sondagens, de facto, é crucial, porque num cenário de grande competitividade entre os vários candidatos, vai ser muito importante não só para a mobilização dos eleitores, portanto a questão aqui da abstenção, mas também para influenciar eventualmente os eleitores. Que a questão da abstenção, de facto, é crucial, porque as eleições presidenciais são as eleições que são menos participadas, sobretudo em relação às legislativas e às autárquicas. Há também um potencial efeito de cansaço eleitoral, que já se registrou noutros países, não é? De diminuição da participação eleitoral quando há várias eleições, e nós tivemos no último ano 3 eleições de seguida, portanto esta é a 4ª, e portanto isto pode afetar a participação, e nós portanto registramos uma participação muito baixa nas eleições de 2021, portanto foi cerca de 40% a taxa de participação. Portanto, isso quer dizer que há aqui um grande espaço para os eleitores eventualmente poderem mobilizar novos eleitores e expandir as suas bases de apoio. Provavelmente Portugal nunca teve umas eleições presidenciais tão disputadas. As últimas eleições legislativas têm sido decididas, mesmo à boca das urnas, por eleitores indecisos. Acha que pode acontecer nestas presidenciais esse fator de decisão à última hora por parte de eleitores mais indecisos? Sim, eu acho que isso vai ser muito provável neste cenário, por várias razões. Em primeiro lugar, porque de facto há um número muito elevado de candidatos, portanto esta maior fragmentação pode levar a uma maior, digamos, confusão ou dificuldade por parte dos eleitores para perceber de facto
qual é que são as diferenças entre os vários candidatos e qual é que pode ser, de facto, a escolha melhor. Há uma questão também, como disse, das sondagens que podem levar a que haja, digamos, o voto útil, sobretudo entre alguns candidatos e, portanto, alguns eleitores podem ponderar nos últimos dias, segundo as informações que receberem relativamente à probabilidade de ganhar ou não, de passar a segunda volta. E há também uma questão de haver novos candidatos outsider, não é? Portanto, que podem também baralhar os alinhamentos eleitorais tradicionais, não é? Entre os grupos, digamos, de apoio dos vários partidos e os candidatos. Marco, aproveitando o facto de ter falado de sondagens, desde o início deste processo eleitoral, as vitórias de Henrique Gouveia Melo primeiro e de Marques Mendes depois pareciam ser os fechos mais prováveis. As sondagens, entretanto, depois passaram a incluir André Ventura como garantido numa segunda volta. Mas as grandes surpresas das últimas semanas têm sido as subidas de António José Seguro, que não estava entre este pelotão da frente, e muito menos de João Contrinha de Figueiredo. Nem um nem outro estavam incluídos entre os favoritos a uma segunda volta, e neste momento temos um leque muito mais alargado de escolha. O que é que faz com que, no caso de Seguro e de Coutrinho, se registrem estas alterações no sentido de uma provável participação numa segunda volta? Bom, eu acho que no caso do Seguro há 4 fatores que podem influenciar este desempenho e estes dados que estão a emergir agora na campanha. O primeiro é a questão do voto útil, portanto a concentração do voto no António José Seguro por parte de eleitores de esquerda que de facto preferem maximizar a probabilidade que haja um candidato de esquerda segunda volta, sobretudo perante o cenário, digamos, de grande competitividade e, portanto, de facilidade de passar à segunda volta. Depois há uma segunda questão, que é a mobilização do partido, que eu acho que é importante, ou seja, nesse contexto o Partido Socialista de facto concentrou os esforços no apoio ao candidato e pode de facto beneficiar a campanha de rua do Seguro. Há também outra questão importante, que é a capacidade de conquistar o eleitorado centrista. Normalmente nós verificamos isso em 2006, que, por exemplo, os eleitores moderados de centro-esquerda tiveram dificuldade em apoiar o Cavaco Silva, na altura o presidente eleito, mas aqui num cenário, portanto, em que o PSD está mais à direita e, portanto, o Seguro tem conseguido, de facto, conquistar mais esse eleitorado moderado, pode estar mais distante do PSD, das posições tradicionais que o PSD tem defendido, e, portanto, isto pode ter beneficiado o crescimento eleitoral do António José Seguro. O último fator a considerar, eu acho que também o fato de não ter sido tanto alvo das campanhas negativas como outros candidatos. Portanto, pelo menos até agora, se calhar na próxima semana isso vai mudar, não é? Mas os ataques pessoais têm-se concentrado mais noutros candidatos e não tanto no António José Seguro. Isso pode ter beneficiado este bom desempenho dos últimos dias. Marco, então, se o sucesso seguro também pode estar de alguma forma associado a uma maior participação de dirigentes do Partido Socialista, a um maior apoio partidário, embora estas sejam eleições presidenciais, a lealdade partidária pode ser determinante nesta eleição? Isso é importante e nós sabemos que nas eleições presidenciais ainda permanece um fator importante e é fundamental, mas aqui a questão que se coloca sobretudo para o candidato, nesse caso apoiado pelo PSD, que é o partido no governo, portanto o Marques Mendes, isso pode ser um fator negativo, portanto o facto de haver, porque de facto a popularidade do governo não tem sido muito positiva, não é? Portanto, segundo os últimos dados, cerca de metade tinha uma avaliação negativa ou pelo menos não positiva, portanto isto não é um bom indicador, e, portanto isso pode jogar negativamente em relação ao candidato, digamos, apoiado ao PSD. Portanto, a entidade partidária, a lealdade partidária é importante, mas a questão aqui do desempenho do governo também pode ser fundamental, embora não é tão importante como nas eleições legislativas, mas claro, isso pode afetar os candidatos mais associados aos partidos tradicionais. O Marco tem estudado, para além do voto dos indecisos, o voto jovem, sobretudo nas últimas
eleições legislativas, geralmente fala de uma maior adesão jovem a esta nova oferta política à direita e na extrema-direita. Acha que nestas eleições esses padrões de escolha dos jovens se vai repetir? Olhando aqui para a questão dos jovens e do padrão, digamos, de comportamento eleitoral, eu acho que há duas questões também. Há uma que é a questão da mobilização. Nas últimas eleições, por exemplo, do ano passado, segundo as estimativas, sabemos que cerca de 20% dos eleitores do Chega eram abstencionistas e grande parte destes abstencionistas eram jovens, e por isso é que o partido conseguiu, de fato, ter uma boa base de apoio junto dos jovens. Portanto, a primeira questão aqui que se coloca é até que ponto este padrão de maior mobilização dos jovens se vai confirmar agora nestas eleições presidenciais. Essa é uma incógnita, não sabemos, porque de facto estes candidatos e esse tipo de eleição pode não ser tão atraente para os jovens como nas eleições legislativas foram no ano passado. Por outro lado, portanto, a segunda questão é ver como é que esses jovens depois votam, portanto, quais é que são as suas escolhas partidárias. E aí sabemos que, de facto, nas últimas eleições tem apoiado prevalentemente os partidos da direita, em primeiro lugar o Chega e depois a Iniciativa Liberal, em menor medida o Livre. Portanto, é claro que aqui há também uma tendência os jovens votarem, apoiarem mais candidatos antissistemas ou outsider. Pode haver também aqui de facto alguma confirmação das tendências anteriores, mas perante uma grande diversidade de candidatos e um número tão elevado de candidatos, é provável que haja maior dispersão e não haja tanta concentração como houve nas últimas eleições, sobretudo, como disse, no Chega e na Iniciativa Liberal. Esta eleição, e pergunto agora para terminar, parece destinada à escolha de um candidato que é um mal menor. Os candidatos acabaram por não ser aqueles que supostamente seriam os mais incontornáveis e vencedores. Por outro lado, alguns deles também não têm grande apoio dentro dos seus próprios partidos. Basta recordar que Pedro Passos Coelho, Paulo Portas, António Vitorino mantêm-se em silêncio nesta campanha presidencial e não endossaram o voto a nenhum destes candidatos. No fundo, pode-se dizer que esta eleição é mais sobre o que é que deve ser o regime político do que propriamente sobre preferências políticas individuais? Sim, em parte podemos dizer isso. As eleições presidenciais obviamente têm muito a ver com a personalidade dos candidatos. Por exemplo, já não se fala tanto agora da questão da estabilidade política e da maneira como os candidatos podem influenciar a formação de governos, que tem sido um tema que foi mais explorado, digamos, na pré-campanha, nos debates, mas agora, nas últimas semanas, isso tem sido marginalizado. E por isso é uma questão mais, tem a ver, digamos, menos com a substância e com a capacidade, efetivamente, de influenciar determinadas políticas públicas e mais com, digamos, o estilo, não é? E digamos, o tipo de caráter que está associado aos vários candidatos. E aqui, portanto, nós temos um padrão também que é bastante recorrente, não é? O facto de termos candidatos que se apresentam como candidatos antissistemas, ou pelo menos longe dos principais partidos, não é? Ou acima dos partidos. Isso é comum nas eleições presidenciais, mas também observa, sobretudo no caso do Gouveia e Melo, não é? Eu acho que há uma certa normalização desta figura que vinha de fora do sistema político e não se reflete, por exemplo, num estilo normalmente associado aos outsiders, ou seja, por exemplo, o fato de refletir o cidadão comum, uma linguagem diferente, uma imagem diferente. Isso, como disse, pode não ser muito atraente, sobretudo para os jovens, portanto pode não ser uma questão muito mobilizadora e fazer com que esses candidatos se apresentem digamos, de uma forma mais institucionalizada, não é? E dentro deste panorama, eventualmente, o António José Seguro poderá ser aquele que tem mais característica, que, digamos, tem mais credibilidade junto do eleitorado, desse ponto de vista. Marco Lisi, foi um prazer ter falado consigo. Espero voltar a recebê-lo em breve no P24. Muito obrigado. Chama-se GPS, grande portal das sondagens, todos os caminhos da opinião pública até às eleições. É uma página interativa para consultar em público.pt que o Público criou através de um modelo estatístico
que executa 10 mil simulações da primeira volta com todas as sondagens publicadas até hoje, e corrige o erro histórico calibrado com dados portugueses desde as eleições de 2011. Para cada cenário que resulta numa segunda volta, o modelo executa 500 simulações adicionais. O resultado atual é: Ventura lidera probabilidades de passar à segunda volta, Mendes é favorito a vencer. GPS, grande portal das sondagens, é uma página interativa que lhe dá toda esta informação desde o início das primeiras sondagens. Para consultar em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.